Meus irmãos, como vão? Deus abençoe a todos. Voltemos aqui para meditarmos um pouco mais sobre o castelo interior, as moradas, especificamente sobre as quartas moradas desse livro incrível que nos explica o mecanismo da alma. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a vocês que nos recolhêssemos e invocássemos a Santíssima Trindade por intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Meus amados irmãos, voltemos aqui para dar continuidade no nosso programa, o Castelo Interior. Primeiro, a priora pede desculpa, na verdade, a pedido de Frei Patrício, ele teve que fazer um retiro novamente com as monjas no Cairo e só conseguirá voltar conosco na quinta morada. Então, a priora vai não com a sabedoria e o entendimento de Frei Patrício, mas tentar ajudá-los a entender um pouco esse terceiro capítulo da quarta morada, em que Santa Teresa faz a distinção aí com um pouco mais de clareza entre a oração de recolhimento e a oração de quietude. Meus irmãos, antes disso, se faz necessário eu voltar um pouquinho no início da vida mística, nessa quarta morada, para que consigamos amarrar a quarta morada e entrarmos aí no que eu me prontifiquei a falar, que é a oração de quietude, ou seja, Santa Teresa nos explica os gostos espirituais, os gostos da oração, o resultado do gosto da oração. Muito bem, meus irmãos, só para vocês entenderem o cenário, Santa Teresa d'Ávila está de viagem de Toledo a Ávila para a fundação de mais um mosteiro e no percurso ela soube da morte do núncio apostólico que ajudava nas fundações dos mosteiros. O novo núncio, obviamente, não era tão favorável à criação de mosteiros descalços, o que fez com que Santa Teresa, por um momento, se desalinhasse nos seus escritos, porque ela aproveitava esses percursos para escrever essas obras magníficas. Muito bem, então a gente verifica na quarta morada algumas questões. A quarta morada está um pouco desajustada, ela vai e volta, ela tenta explicar no primeiro capítulo, no segundo ela volta naquilo e no terceiro ela arremata, mas de uma forma um pouco confusa. Então a gente vai tentar aqui ajudar vocês no sentido de entender as quartas moradas. Meus irmãos, aqui é o início da vida mística, a vida ascética ficou até a terceira morada. Houve aí na alma uma noite chamada noite escura, em que purifica a alma e a lança para a quarta morada. Isso advém de uma vontade divina. Na verdade, a alma nada pode fazer, ela pode fazer até a terceira morada, lógico que sob a graça de Deus, mas na quarta morada é vontade de Deus levá-la para a quarta morada, início da vida mística, ou seja, começam a acontecer questões que são sobrenaturais, né? A alma já começa a aparentar aí uma vida sobrenatural. Meus irmãos, então Santa Teresa d'Ávila, ela nos explica no primeiro capítulo a diferença de gosto e consolo nas orações, né? Ela diz que a alma não deve buscar nem gostos nem consolos, mas ela se reporta aos gostos e consolos tentando fazer uma alusão a dois tipos de oração. Porque a alma que entra na quarta morada, ela entra já com uma oração mental muito forte, ela já entra com uma conexão com Deus muito forte, né? Ela entra com poucos bichos, ou seja, os bichos que existem e que às vezes são efetivos para a alma, ou seja, fazem mais bem do que, obviamente, mal. Por quê? Porque eles oferecem à alma uma fortaleza maior.
a alma é tentada, então a alma ela não tende a cair na falta de humildade, então isso ajuda mais do que prejudica. Bom, então ela faz uma diferença entre gosto e consolo. O consolo, meus irmãos, é a oração de recolhimento. Essa oração ela tem como característica o seguinte: ela é o primeiro grau de oração mística, tá? É chamado também de oração de recolhimento infuso ou oração de recolhimento sobrenatural. Como é que acontece isso? Bom, a alma ela começa com uma oração mental. Ela faz com que o intelecto dela se volte a Deus. Ou seja, por exemplo, a gente se recolhe no silêncio para iniciar uma meditação, por exemplo, sobre a paixão de Nosso Senhor. Você está meditando sobre a paixão de Nosso Senhor, você conecta a sua alma com Deus, no sentido de que você consegue administrar tudo aquilo que é inerente à paixão de Nosso Senhor. Você começa a entender sobrenaturalmente aquela paixão e viver um pouco daquilo, entender a nossa alma, como ela é miserável, enfim, aquilo te traz uma paz incrível quando você conecta com Deus. Então ela fala que começa em você, ou seja, começa no homem e termina em Deus esse tipo de oração. Mas ele não é a oração mais perfeita que tem, meus irmãos, é o primeiro grau de oração mística, né? A gente tem um segundo grau que caracteriza as quartas moradas, que prepara, na verdade esse consolo prepara para esse segundo grau, que são as orações de quietude. Como é que ela caracteriza essa oração de quietude? Ela já vai direto na fonte, meus irmãos. Não há necessidade de nos voltarmos a Deus, de pararmos, de fecharmos os olhos, de meditarmos. Deus vem até você e ele faz essa conexão. Você se sente em oração mesmo com os olhos abertos, mesmo no meio do mato, mesmo no meio de uma cidade, as pessoas passando. Você tem mesmo com a natureza, sem natureza, você conecta com Deus. E essa oração, ela inicia em Deus e termina no homem. Ela tem um movimento contrário, né? E essa oração, ela é muito... Santa Teresa d'Ávila, no capítulo 2, ela tentando explicar essa oração, porque ela vai e volta várias vezes, ela faz uma alusão a duas situações, né? A oração de recolhimento e a oração de quietude. Na oração de recolhimento, ela fala que é como se a gente tivesse uma piscina oriunda de arquedutos, ou seja, de várias ligações de canos, etc., que vão parar na fonte, ou seja, a fonte ligada a arquedutos que jorra a água na piscina. Enquanto que a oração de quietude, ela faz, que são os gostos, né, da oração, ela faz alusão a que na verdade vem direto da fonte, que não existe os arquedutos que ligam, né, a fonte da piscina. Não, a alma bebe direto da fonte. Então, ou seja, Deus desce e conecta com a alma. A alma não precisa fazer nenhum esforço, não vem da alma, vem de Deus, mas termina na alma. Então, ela faz essas duas comparações, né? Ela vai e volta no primeiro, no segundo e no terceiro capítulo, fazendo essas distinções. Bom, a oração de quietude é a oração que caracteriza mais aí a vida sobrenatural que se inicia na quarta morada. Outros fatores sobrenaturais também acontecem. Deus, e ela cita, Deus dá o que quer, a alma que quer, a hora que quer, tá? Não existe uma regra, meus irmãos. Santa Teresa diz, você bebe da fonte se ele quiser que você beba, a hora que ele quiser, a alma tem que ficar disposta a Deus. Mais uma situação, ela faz alusão à questão da humildade. A alma nesse estágio, ela tem um perigo, que é o seguinte, por isso que ela fala que é bom quando tenha os bichos, quando escapa um bicho e entra no compartimento do castelo da quarta morada, é bom que aconteça, porque a alma fica prevenida, porque é melhor ter tentação, né, do que, na verdade, ter uma segurança extrema nela mesma. E aí,
advém a vaidade, a falta de humildade, e aquilo pode derrubar a alma. Ela comenta também que no início da vida mística o demônio fica assim, quer de toda maneira fazer com que a alma se perca, porque ele já sabe que no início da vida mística, essa alma que ainda está incompleta, essa alma que não está totalmente em Deus ainda, absorta, ela, na verdade, é uma alma que lhe oferece 1000 perigos, que daqui para frente ela é uma alma que com certeza vai arrebatar muita gente e vai fazer com que o inferno trema. Dessa forma, ele se insurge contra a alma de uma maneira singular. Muito bem, o que mais que ela trata? No capítulo 3º, do item 1 ao 8, ela faz referência à oração de recolhimento. Mas, meus irmãos, no item 8, por exemplo, onde ele explica a oração de recolhimento, ela faz uma pequena confusão ali, decorrente dessa situação que eu disse para vocês. Do item 9 ao item 14, ela explica a oração de quietude, que é equiparada aos gostos espirituais, né? E ela fala uma coisa que é muito interessante, que eu queria que vocês refletissem. Você sabe que você está no início da quarta morada? Aliás, você sabe não. Você sabe que está acontecendo alguma coisa que está em Deus, porque a alma ela começa a refletir em atos a presença de Deus, tá? Porque muitas vezes as pessoas elas se prendem ao sentimento, aos consolos que Deus dá, e ela fala que isso é perigosíssimo, e acha que essa alma já está conectado com Deus, já é um santo de sétima morada, quando não é. Então ela fala o seguinte, que a primeira coisa, a alma ela escuta e ela faz essa alusão na oração de quietude, o assobio do pastor. É como se o Senhor a chamasse e ela largasse tudo. Em qualquer momento, qualquer lugar, então ela faz alusão ao assobio do pastor. Depois ela fala, as potências da alma ainda não estão todas absortas no Senhor, mas as potências da alma estão com a vontade no Senhor, o que já é meio caminho andado. Meus irmãos, então no 3º capítulo das quartas moradas, Santa Teresa faz essa distinção entre oração de recolhimento e oração de quietude. Do item 9 ao 14, ela explica a oração de quietude. E ela diz que a oração de quietude ela tem algumas consequências para a alma, né? Então ela fala, a alma primeiro, ela ouve o assobio do pastor. Então a alma sente o chamado de Deus e se conecta com o Senhor, né? Não necessariamente a alma precisa estar de olhos fechados ou exteriormente com alguma manifestação de silêncio, mas a tendência da alma é se recolher no silêncio e fechar os olhos. Mas isso não há necessidade. Depois, ela fala que as potências da alma, elas não estão totalmente no Senhor, mas estão com a vontade no Senhor, o que é suficiente nesse grau de oração. Depois ela fala que a alma tem uma capacidade de sair de si mesma, de se dispor a Deus. Na verdade, essa alma já não liga mais, já não tem temor de Deus, apesar de não querer ofendê-lo nunca, ela já tem uma confiança excessiva em Deus, meus irmãos, de forma que ela quer o que Deus quer, ela confia, ela não tem medos, ela se joga. E isso caracteriza a quarta morada também, essa confiança em Deus. Muito bem, depois o demônio tem verdadeiro horror das quartas moradas, porque ele sabe que uma alma que inicia a vida mística, ela é uma alma perigosa para ele e dessa forma ela pode trazer e levar muitas almas a Deus, de forma que ele quer derrubar essa alma com todas as suas forças. O que Santa Teresa diz também, que é necessário, primeiro, ela faz uma alusão da alma que a gente deve se entregar como um bebê a Deus, para que Deus cuide da gente. Na verdade, ela fala que a alma não deve confiar em si mesma, né? Essa confiança ela deve ser somente em Deus, e ela não deve achar que está tudo ganho já. Ela está no início da vida mística, ela tem um processo até a cristificação,
até a 7ª morada. Então a alma tem que ser muito humilde, ela vem exortando-nos sobre a humildade no primeiro, na primeira morada, na segunda, na terceira. A humildade é uma realidade. Deus só se manifesta aos humildes. Essa alma que não, se ela não entender que ela necessita ser humilde e ser como um bebê nas mãos do Senhor, o que acontece é que ela se acha autossuficiente. Aquilo que ela está sentindo, que são os olhos da alma, ela acha que aquilo é o correto, que aquilo é o certo e pode ter problemas decorrentes disso. Então, ela faz essa exortação. O segundo é que os efeitos dessa oração faz com que produza mais e mais virtudes na alma, mais e mais caridade na alma. Os atos dessa alma, eles precisam estar em perfeita consonância com o que acontece com ela na oração, né? Você verifica quem é a árvore através dos frutos. Isso o Senhor fala nos evangelhos, Santa Teresa repete aqui, né? E depois, você tem que ter muita confiança. Ela vai voltar a falar aqui, meus irmãos, já é a 3ª vez que a gente vê Santa Teresa d'Ávila falando disso. Muita confiança no seu diretor espiritual. Muita obediência ao diretor espiritual. Se ele mandar, porque a alma nesse estágio quer fazer muitas penitências, ela já está absorta, ela já se entrega, ela já não liga mais se vai perder a saúde, se não vai perder a saúde, ela já não tem medo mais de temor, ela não tem medo mais de ir para o inferno, apesar de não querer mais ofender a Deus. Então, há de haver um cuidado e o diretor espiritual ela precisa ser obediente ao diretor espiritual para que Deus se manifeste cada vez mais e a leve para a 5ª morada. Meus irmãos, dessa forma, a priora tentou aqui passar para vocês como é o início da vida mística. Lembrando que nessa fase em que se caracteriza pela oração, e só mais uma coisinha, Santa Teresa exorta que a alma nunca deixa a oração. Se deixar a oração, meus irmãos, tudo pode cair por terra. Por nenhum momento, a não ser por um motivo muito grave, ela cita no texto, não se pode deixar a oração. Dessa forma, ela nos faz crer que só a oração nos conecta com Deus. Só a oração é o combustível que a alma tem para avançar nas moradas e para o encontro definitivo, ainda em vida, da alma com Deus, na 7ª morada. Então, meus irmãos, que sejamos nós, mulheres e homens de oração, que tenhamos uma disponibilidade para fazermos a vontade de Deus, que largamos por toda essa estrada, todos esses animais peçonhentos, esses bichos, essas cobras, e nos voltemos a Deus, confiemos em Deus. Muito bem, meus irmãos, com isso a gente termina aqui as 4ª moradas. Fenômenos sobrenaturais ocorrem aqui, a alma já começa a ter fenômenos extraordinários, onde as pessoas que veem já êxtases, às vezes coisas mais profundas, as pessoas que veem exteriormente já notam que a alma tem alguma predileção divina. Meus irmãos, então a gente termina a 4ª morada invocando Santa Teresa d'Ávila e com uma oração que caracteriza a vida dessa santa, a confiança que ela tinha em Deus. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento ao céu, sobe, por nada te angusties, nada te perturbe, a Jesus Cristo segue com grande entrega, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? És glória vã. Nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa, quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis,
Sendo Deus o tesouro, nada lhe falta, só Deus basta. Meus irmãos, convido a vocês a aguardarem nosso querido Frei Patrício nas quintas moradas de Santa Teresa d'Ávila, do Castelo Interior, e a refletirem e meditarem sobre tudo o que foi dito até aqui. Deem um like, compartilhem o conteúdo do nosso canal, faça com que o segredo da alma chegue a muitos povos e evangelize muita gente. Deus os abençoe. Eu me chamo Elisângela, sou a priora da Ordem Terceira do Carmo. Até mais.